Perfeito. Então vamos lá, ó. A questão diz o seguinte: o gráfico abaixo apresenta a quantidade de arroz em quilogramas consumida durante uma semana na escola central. Qual foi o consumo médio diário, tá? Em quilogramas nessa escola. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto ele está consumindo aqui, ó, cada dia. Então veja que na segunda-feira são quantos quilos, ó? 12. Na terça tem quantos? 13,3. Aí a gente tem na quarta quantos quilos? 11,2. Na quinta, 12,6. E na sexta, 14,1. Então essa é a quantidade de quilogramas que a gente tem todos os dias, tá? Eu vou dividir isso tudo, pessoal, como é a média, pela quantidade de dias, tá? E ao todo é 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então, todos são 5 dias. Então, vou dividir tudo por 5. Fazendo a soma em cima, eu tenho 12 mais 13,3. Isso aqui vai ficar 25,3, tá? 25,3 mais 11,2. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 25,5, 36,5. 36,5, eu ainda vou somar com 12,6 e 14,1, certo? Eu vou fazer essa soma devagarzinho aqui, porque pode ser que você tenha dificuldade com soma de número decimal, tá bom? Então, vou botar aqui, ó, essa soma, ó, vai ficar 36,5 mais 12,6 mais 14,1, ok? Então, ó, fazendo aqui essa soma, a gente vai ter o seguinte: 12, aí 1 com 6, 7, com 2, 9, com 4, 13, 4 com 1, 5, com 1, 6. Então, a gente fica com 63,2. Sendo que isso aqui vai ficar dividido por 5. Ó. Como é que eu faço divisão de número decimal, pessoal? Se você não souber fazer divisão de número decimal, ó, preste atenção para entender agora, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é igualar as casas decimais. Perceba que aqui eu tenho só uma casa decimal. E aqui eu não tenho casa decimal nenhuma, porque depois da vírgula não tem nada. Então eu tenho que igualar. Ó. Vou botar um zero aqui. Depois que você iguala as casas decimais, basta apenas fazer a divisão, tá certo? Então dividindo aqui, ó, quanto é que vai ficar? Vai ficar 632 dividido por quanto? Dividido por 50, perfeito? Muito bem, pessoal, 632 dividido por 50, olha quanto é que vai ficar, ó. Vai ficar 1, que vezes 50 dá 50, e vai sobrar 13, disso 2. Galera, 132 dividido por 50 dá 2, que aqui vai dar 100, e vai sobrar 32. Nota que 32 não dá para dividir por 50, tá? Então, vou colocar aqui um zero e aqui uma vírgula. 320 para 50 dá 6. Que dá 300 e sobra quanto? Sobra 20, perfeito? Então, nota que eu já tenho 12,6. Agora, eu vou ter que dividir esse 20 por 50. Aqui não dá para dividir, eu coloco um zero. 200 para 50 dá quanto? Dá 4. Então, a gente vai ter que a nossa resposta vai ser letra C, 12,64, perfeito? Então, galera, é isso, tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí. Como eu falei para vocês, a transmissão vai ter uns barulhinhos porque é ao vivo, tá, pessoal? Marcelo tinha 77 figurinhas e Paulo tinha 58, tá? E Marcelo deu algumas suas figurinhas para Paulo. Depois dessa doação, é possível que Marcelo e Paulo fiquem, respectivamente, com as seguintes quantidades. Então, Marcelo deu algumas para Paulo, tá? Isso quer dizer o quê? Que como Marcelo deu algumas, está no plural. Se está no plural, com certeza foi mais de uma. Então, ou Marcelo deu 2 figurinhas, ou Marcelo deu mais de 2 figurinhas, tá certo? Então, ó, no máximo ele vai ficar aí com 75 figurinhas. Ele pode ter dado mais, então vai ficar com menos figurinhas aqui. Como o Paulo recebeu no mínimo 2 figurinhas, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, que Paulo, no mínimo, depois da doação, vai ficar com quantas figurinhas? 60 figurinhas, perfeito? Então é isso, galera. Isso aqui é o valor máximo para Marcelo que ele vai ficar, e esse aqui é o valor mínimo para Paulo, tá? Marcelo pode ter mais de 75 e Paulo pode ter, Marcelo, na verdade, pode ter menos de 75, ficar com menos se ele der mais, e Paulo pode ficar com mais figurinhas se ele receber mais, tá certo? Então vamos ver qual é a opção que vai atender aí, ó. Na letra D, pessoal, a gente tem o seguinte, ó. A gente vai ter aqui que Marcelo vai ficar com 66
Para ele ficar com 66, ele tem que doar 11 figurinhas, tá certo? E ele doando 11, Paulo vai receber 11 figurinhas. Então, se você pegar 58 mais 11, dá justamente 69. Então, a resposta correta vai ser letra D, tá certo? Então, é isso, galera. Vamos lá para a questão agora, número 3. Para fazer biscoitos de chocolate, Dona Valéria segue uma receita que utiliza 200 gramas de chocolate em pó e meio quilo de farinha de trigo. Então, vamos botar aqui, ó, chocolate. Aqui, chocolate. Ele está informando que são quantos gramas? 200 gramas, tá? E meio quilo de farinha de trigo. Então, vamos botar aqui, ó, farinha. Ele está dizendo que tem meio quilo. Então, 0,5 quilogramas. Dentre outros ingredientes. Seguindo a mesma receita, ela vai fazer uma quantidade maior de biscoitos, utilizando 750 gramas em pó de chocolate em pó. Então, vamos botar aqui. Ela vai querer fazer mais, ó. E chocolate agora vão ser aí 750 gramas, ó. Então, vamos botar aqui. 750 gramas, perfeito? Muito bem. Aí, Dona Valéria fez as contas e viu que não tinha essa farinha suficiente. Ela precisou comprar mais 650 gramas para completar a receita que queria fazer. Então, veja. De farinha agora, ela vai precisar de uma nova quantidade, tá? Sendo que ela tem uma quantidade X de farinha. Então, ela precisou comprar mais quantas gramas aí, ó? Mais 650 gramas para poder fazer a quantidade que ela queria. Então, ó, quantos gramas de farinha Dona Valéria tinha em casa? Então, ele está querendo saber quem é esse X aqui, a quantidade que ela tinha, tá certo? A gente vai usar aqui a regrinha de 3, pessoal. A gente vai ver quantos gramas de farinha ela ia precisar e ver aí, gente, quanto vai faltar aqui, ó, quem vai ser esse X para ela ter essa quantidade toda aí que ela vai precisar. Então, o que a gente vai fazer? Ó, chocolate são quantos gramas? Não são 200 gramas? Então, o que a gente vai fazer? Com 200 gramas... eu preciso de meio quilo de farinha. Meio quilo é 500 gramas, tá? Agora, se ela vai usar 750 gramas, quantas gramas de farinha ela vai precisar? Não sei, chamo de X. Aí, ó, simplifica que simples fica, perfeito? Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes X, 2x, e 5 vezes 750 dá 3.750. Aí o 2 está multiplicando, galera, vai passar para o outro lado o quê? Perfeito, vai passar dividindo. Então, ó, x vai ser igual a quanto? Se eu dividir 3.750 por 2, ó, eu vou fazer aqui no cantinho, pode ser que tenha gente que tenha dúvida em fazer essa divisão. 3.750 por 2 dá 1, que aqui dá 2, resta 1, desce o 7. Aí 17 por 2 dá 8, que aqui vai dar 16 e vai restar 1. E 15 por 2 dá 7, vezes 2, 14, resta 1. Pronto. 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5, vezes 2 dá 10, resta 0. Então, eu fico com 1.875 gramas, tá? Galera, isso é o que ela precisa de farinha para fazer. Então, se ela comprou mais 650, quanto é que ela tinha? Basta a gente fazer o quê? 1.875 menos 650. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1.875 menos 650. Isso aqui vai ficar quanto? 5.220. Ela tinha aí, no caso, e aqui 1, né? Desculpa, pessoal. Então, aqui, ó, ela vai ficar, no caso, ó, fazendo de novo, ó, 5 menos 0, 5, 7 menos 5, 2, 8 menos 6, 2, e 1 menos nada, 1. Então, ela ficou aí, ela tinha 1.225 gramas. Resposta correta, letra C. Perfeito? Muito bem, galera. Vamos lá para a nossa questão número 4. Em uma caixa, há muitas bolas brancas e muitas bolas pretas. Todas as bolas brancas têm o mesmo peso. Todas as bolas pretas têm o mesmo peso. As massas de uma bola branca e de uma bola preta são diferentes. Em um dos dois pratos de uma balança foram colocadas 2 bolas brancas e 2 bolas pretas. No outro prato foram colocadas 3 bolas brancas, de forma que a balança ficou equilibrada. A balança também ficaria equilibrada se fossem colocadas. Então, ó, aqui inicialmente ele diz que todas as bolas brancas têm o mesmo peso,
todas as bolas pretas têm o mesmo peso. Aí a massa de uma bola branca e de uma bola preta são diferentes. Em um dos pratos de uma balança foram colocados 2 bolas brancas e 3 bolas pretas, tá? Então isso tudo aqui está num prato só. Então vamos aqui ilustrar, ó, como se aqui fosse apenas um prato, tá certo? Então tá aqui, ó, tudo num prato só. E aqui ele vai colocar em outro prato. Ó. No outro prato foram colocadas 3 bolas brancas, de forma que a balança ficou equilibrada. Então, ó, vamos pegar aqui como se a gente tivesse um outro prato, tá certo? Vamos ilustrar isso aqui como se fosse uma balança. Vou botar aqui, ó. Ficar parecido aqui como se fosse uma balancinha. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que observar o seguinte, ó. Essa bola branca vai equilibrar com essa bola branca. Essa outra bola branca vai equilibrar com essa outra bola branca. E essas 3 bolas pretas aqui, ó, vão equilibrar com essa bola branca aqui. Isso quer dizer, então, que uma bola branca tem o peso de quantas bolas pretas? 3 bolas pretas, tá? Então, você bota aqui, ó, uma bola branca possui o peso de 3 bolas pretas. Então, a resposta pode ser letra E. Ó. Uma bola branca e 4 pretas em um dos pratos e 2 bolas brancas e uma preta no outro prato. Ó. Por quê? Uma bola branca, né? 4 pretas equivalem a uma branca, tá certo? Então, e uma preta. Então, eu vou ter o equilíbrio aqui nessa letra E, tá bom? Lembrar que 3 pretas equivalem a uma branca. Então, a resposta é correta, letra E. Vamos lá para a questão número 5. O tampo de uma mesa é um retângulo de 2,4 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Então, ó, vamos ilustrar aqui, como se aqui tivesse ó, o tampo de uma mesa, onde aqui eu vou ter o quê? 2,4 metros por quanto? A altura ele disse que vai ter 1,5, tá certo? Então, isso aqui vai ser o tampo da mesa, tá? Então, aqui, ó, 1,5 metros, perfeito? Muito bem, galera. Aí, o que acontece aí? Ele diz o seguinte, Dona Maria fez uma toalha retangular para esta mesa. Para ter bom caimento, o comprimento e a largura dessa toalha tem cada um 1 metro a mais que o tamanho da mesa, que o tampo da mesa. Então, ela fez uma toalha onde ela vai ter o quê? 1 metro a mais que o tampo da mesa, tá? Em relação à largura e ao comprimento. Então, a toalha, pessoal, vai ter um pouquinho mais, tanto aqui, ó, nessa medida, como aqui nessa medida, tá certo? Vai ter 1 metro a mais em relação ó, aos comprimentos da largura e do comprimento aí, tá certo? Então, o que acontece? Em vez da toalha ter 1,5 metros de comprimento aqui na largura, ela vai ficar com quanto? Ela vai ficar com 2,5 metros. E em vez do comprimento total ser 2,4, ela vai ter um comprimento aí de 3,4 metros. Galera, sabendo disso, que essas são as medidas da toalha, como é que eu vou fazer para achar a área dessa toalha? A área, galera, dessa toalha aí vai ser igual ao produto das dimensões, tá? Então vai ser igual a 2,5 vezes 3,4. Não esqueçam que a área de um retângulo é base vezes a altura, tá? Então, ó, vai ficar aqui 2,5 vezes 3,4. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15 com 2, 17. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 3, 6. Vou ficar com 0, 15, 8. Duas casas decimais eu conto. 1, 2. Dá 8,5 metros quadrados. Resposta correta, letra E, tá bom? Perceba que bastou apenas aumentar 1 metro aqui no comprimento ó, e 1 metro na largura e calcular essa nova área, tá bom? O sinal de trânsito da Rua das Flores fica aberto para pedestres durante meio minuto. Então vamos botar aqui, ó. Aberto vai ser durante meio minuto, tá? Lembrando aí, pessoal, que meio minuto é o quê? 30 segundos, tá bom? Quando o João começou a atravessar a Rua das Flores, o sinal já estava aberto há 9 segundos. Então, quando ele começou a atravessar, o sinal já estava 9 segundos aberto, pessoal. Quando o João terminou a travessia, faltavam 2 segundos para o sinal fechar, tá? Então, vamos dizer que ele perdeu inicialmente 9 segundos
que ele ficou aí parado, não atravessou, porque o sinal estava aberto e ele não atravessou. Então vamos botar aqui, ó, 9 segundos. E depois, ó, ele conseguiu fazer a travessia aqui, ainda restando 2 segundos. Então o tempo que ele levou, galera, para estar aí passando por esse sinal, foi aqui, ó, dos 9 segundos que ele começou até os 2 segundos restantes dos 30, tá certo? Então foi nesse período aqui, ó, que ele levou para estar atravessando. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 30 segundos e vou tirar esses 9 segundos aqui que ele não andou, tá certo? E os 2 segundos finais aí que ele já tinha atravessado, ele não precisou. Então, ao todo dos 30 segundos, eu vou aqui descontar 11 segundos, tá? Então, 30 menos 11, eu vou ficar com quantos segundos aqui? Eu vou ficar com 19 segundos. Então, ele levou, na verdade, 19 segundos para fazer a travessia. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Márcio pratica futebol ou estuda informática. É correto afirmar que... Pessoal, preste atenção nisso aqui para vocês entenderem. Então, com relação ao ou, é o seguinte. Por exemplo, vou botar aqui. Bombinha. Bombinha. Estuda. Bombinha estuda. Ou joga videogame, certo? Pessoal, quando você tiver o ou, para a sentença toda ser verdadeira, basta apenas uma das sentenças ser verdadeira. Então, ou essa parte aqui, ela vai ser verdadeira, tá certo, pessoal? Ou essa parte aqui vai ser verdadeira. Se pelo menos uma for verdadeira, então a sentença toda é verdadeira. Mas, se as duas forem verdadeiras, e ele não estiver informando para vocês, que o ou é excludente, então isso também vai ser verdadeiro. Se ele falar que o ou é excludente, se as duas vierem verdades, então a sentença é falsa, tá certo? Então anota esse detalhe aí. Vocês têm o quê? Que se o ou for excludente, as duas não podem ser verdadeiras. Mas se ele não falar nada sobre o ou, como foi no caso dessa questão, as duas sendo verdadeiras, você vai ter então que vai ser verdadeira a sentença toda também, tá? Então, uma pode ser verdadeira, como as duas podem ser verdadeiras, já que nessa questão não veio o ou sendo excludente. Muito bem, galera. Sabendo disso aí, a gente pode ter que uma pode ser verdadeira ou as duas podem ser verdadeiras. E olha o que a letra A diz, ó. Pode ser que Márcio faça as duas coisas ou apenas uma delas, tá? Então, realmente, a letra A é a verdadeira. Resposta correta, letra A. Vamos lá para a nossa próxima questão. Ao fazer o lanche para as crianças de uma escola, o agente de preparo de alimentos preparou 75 litros de suco. Como algumas crianças faltaram, sobraram 6 litros de suco, tá? Então, ele está dizendo que preparou 75 litros de suco, ó, e como algumas crianças faltaram, sobraram 6 litros de suco, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Ao todo, total, 75 litros, ok? E ele está dizendo o que, pessoal? Como algumas crianças faltaram, sobraram 6 litros de suco. Então, sobraram 6 litros de suco. Que percentual da quantia de suco preparada pelo agente foi consumida pelas crianças? Olha, se sobrou 6 litros, foram consumidos quantos, pessoal? Então, ó, consumidos foram quantos? 75 menos 6, 69. Então, ele quer saber esse percentual aqui, tá? Então, vamos calcular 69 aqui, ó, em relação a 75, quantos por cento são? O todo em porcentagem, não esqueçam disso, tá, gente? Em porcentagem, o todo, ó, 75, vai valer quantos por cento? 100%. 69, eu não sei, vou chamar de quê? De x, tá certo? Aí eu vou fazer meio pelos extremos, ó, vai ficar 75x. E 69 vezes 100 dá quanto? Vai dar 6.900. É só colocar 2 zeros atrás. X vai ser igual a 6.900 dividido por quanto aí, galera? Por 75. Aí eu vou fazer essa divisão, ó. 6.900 dividido aí, ó, por 75. Quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 9, né? Ó, se eu fizer 9, ficar 9 vezes 5, 45. 9 vezes 7, 63 com 4, 65.
e 7, ok? Então aqui eu vou ficar com quanto? Vai emprestar, ó, vai ficar aqui 0, 5, 1 e 0. 150 para 75 dá 2. 2 vezes 75 dá 150. E vai restar aqui 0. Letra D. Letra D de amor. Perfeito? Então é isso, galera. Foi a questão 8. Vamos lá para a questão 9. Nilson e Osmar têm cada um certa quantia de reais. Nilson tem mais dinheiro do que Osmar. Então vamos botar aqui, ó. Sempre façam esse resuminho que é importante, ó. Nilson e Osmar. Se Nilson der R$1 para Osmar, ambos ficarão com a mesma quantia. Então, se Nilson der R$1, ele vai ficar o quê? Nilson vai ficar com R$1 a menos. Não é isso? E está dizendo que vai ficar com a mesma quantia que Osmar tendo R$1 a mais. Então, ele está dizendo que essas quantias, ó, vão ser iguais. Nilson com R$1 a menos vai ser igual a Osmar com R$1 a mais, tá bom? Nilson tem mais do que Osmar. Logo, Nilson tem mais que Osmar, certo? Aí, o que ele quer saber? Ele está querendo saber o que aí, pessoal? Com a mesma quantia. Logo, Nilson tem a mais do que Osmar. Qual vai ser o valor que Nilson vai ter a mais do que Osmar? Esse 1 está negativo, ó, ele pode passar para o outro lado positivo, gente. Então, vai ficar Nilson vai ser igual a Osmar. Aí vai ficar mais 1 que já estava lá. E o 1 negativo vem positivo. Ó. Então, Nilson vai ficar igual a Osmar mais quanto? Mais 2. Então, quer dizer que Nilson tem R$2 a mais que Osmar. Resposta correta, letra B. Perfeito? Vamos lá para a nossa 10ª questão. Futuros funcionários públicos. Tenho certeza que todos vocês vão chegar lá, vão alcançar o sonho de vocês, tá certo? É só ter determinação e foco, tá bom? Não esqueçam, foco é importante, gente. Então, ó, observe abaixo o gráfico que ilustra o resultado do levantamento das intenções de voto da população votante de um município. Então, aqui, ó, são as intenções de votos, tá certo? Veja que o candidato P, ó, tem bem pouquinho, tá certo? Esse cinza claro aqui. O candidato Q já tem aqui um pouco mais, tá? Então, o que ele está perguntando? Ó, analisando o gráfico, conclui-se que há mais pessoas decididas a votar em P do que em Q. Então, vamos lá. P é bem pouquinho, pessoal. Q já é mais escuro, esse escuro aqui, tá? Então, dá para ver que essa é falsa, tá? Então, decididas a votar em Q do que em S, veja que S é essa listrada. E a listrada é bem maior do que a preta, tá? Então, é falso também. Decididas a votar em R do que em P, então R é a branca. E a branca, pessoal, de fato, é maior do que P. P é essa cinza clarinha, tá certo? Então, veja que R, que é a branca, vai ser maior do que P, que é essa cinza aqui, tá bom? Então, vamos voltar aqui de novo o raciocínio. Ó. Decididas a votar em R do que em P. Então, deixa eu botar R aqui para vocês verem quem é. R é essa parte aqui, tá? Essa parte é maior do que P. E P, ó, é essa outra parte aqui. Então, veja que de fato é maior. Então, a resposta correta vai ser letra C. Ok? Questão 11. Maurílio trabalha de acordo com uma escala de trabalho regular. Abaixo estão apresentados, na linha do tempo, os últimos 5 dias em que Maurílio trabalhou. Então, tá aí os dias que ele trabalhou. Segunda, quinta, domingo, quarta-feira, sábado. Ali que é o próximo dia que Maurílio deverá trabalhar. Gente, veja só. De acordo com essa escala, ó, ele trabalhou segunda. Aí ficou terça, quarta-feira em casa. Aí foi trabalhar quinta. Aí ficou sexta e sábado em casa. Foi trabalhar domingo. Aí ficou segunda e terça. Então, você tem que olhar o que? O padrão. Qual é o padrão que está sendo observado aí, gente? O padrão é trabalha um dia, folga 2. Trabalha um dia, folga 2. Então, se ele trabalhou no sábado e vai folgar 2 dias, ele vai folgar no domingo e na segunda e volta a trabalhar na terça-feira. Resposta correta, letra A. Facílima questão, não é? Lembrando, todas as questões da 6 Gran Rio. Perfeito? Próxima questão. Considere a declaração. Todos os alunos estudarão. Para que a declaração seja falsa, é necessário que... Veja só, gente. Quando vocês tiverem essa palavra todos, tá? Então, o falso de todos vai ser o quê? Vai ser pelo menos um não. Tá bom? Porque se tiver só um que não obedeça ao padrão de todos, já está deixando a sentença toda falsa. Então, eu vou sempre procurar o pelo menos um não, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, ó, letra A, mais da metade dos alunos no estúdio? Não, tá? Então, para que a sentença seja falsa, é necessário que não precisa ser mais da metade.
tá bom? Se tiver só um que não estude, já vai estar deixando a sentença falsa. Então, ó, letra B. Alguns alunos não estudem? Também não. Letra C. 2 alunos não estudem? Também não. Letra D. Um único aluno não estude? Verdadeiro. Se um único aluno não estudar, aquela sentença já fica falsa, porque ele falou que era todos, ele foi generalista, tá certo? Então, não se deve ser generalista. Resposta correta, letra D de amor, de novo, tá bom? Galera, questão 13. Para escrever todos os números naturais de 10 a 120, quantas vezes é preciso escrever o algarismo 2? Então, ele quer escrever todos os números de 10 a 120, tá? Digamos que você não consiga fazer essa questão, não sabe fazer. Então, vale a pena sair escrevendo todos os números até o número 120? É com você, tá certo? Se você tiver tempo na prova, vale. Uma questão a mais certa. Mas às vezes a gente não tem tanto tempo assim. Então, você vai só colocando os números que começam com 2 ou que tem um 2, tá bom? Então, ó, de 10 a 120, os números que tem 2 são quais? Tem o 12, aí depois do 12, muita gente esquece que o 20, ó, começa com 2, o 21, o 22, o 23, o 24, depois, ó, o 25, o 26, o 27, o 28, o 29, o 32, depois 42, 52, 62, 72, 82, 92, e depois o próximo é o 102, depois a gente vai ter qual? O 112, e por último a gente vai ter o próprio 120, certo? Então, para escrever os números naturais de 10 a 120, quantas vezes precisa escrever o algarismo 2? Só contar agora. 1, 2, 3. Aí lembrar que aqui tem duas vezes, tá? Ó, 22 tem duas vezes, então é 1, 2, 3, 4, 5. Aí 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 vezes. Resposta letra B, de beijo, tá certo? Então a gente vai ter aí, galera, que a resposta vai ser letra B. Nota que 22 aparece duas vezes, tá bom? Vamos lá para a nossa questão 14. Observe atentamente as balanças 1 e 2 que estão equilibradas. Então aqui, ó, ele tem essas balanças, tá? Estão equilibradas. Agora observe a balança 3. Quantos triângulos são necessários para equilibrar a balança 3? A pergunta correta seria essa, tá bom? Faltou botar um triângulo aqui entre quantos e entre são, tá bom? Então, para você entender direitinho a questão. Então, quantos triângulos são necessários para equilibrar a balança 3? Então, o que eu vou fazer? Bem, a gente tem, pessoal, que duas bolinhas equivalem a 3 triângulos. Então, eu posso dizer que uma bola equivale o quê? A um triângulo e meio, tá certo? Se duas bolinhas valem 3 triângulos, uma bola vale um triângulo e meio, tá bom? E eu tenho aqui, pessoal, que 2 losangos, ó, é igual a 2 bolas mais um triângulo. Sendo que a gente sabe, ó, eu posso fazer a seguinte relação. 2 bolas não são 3 triângulos? Então, no lugar dessas 2 bolas, ó, eu posso botar 3 triângulos. Então, ficaria 3 triângulos mais um triângulo equivale a 2 losangos. Quer dizer, então, que 3 triângulos mais um triângulo dá 4 triângulos igual a 2 losangos. Se você dividir por 2 aqui, ó, os dois, eu vou ficar o quê? Com 2 triângulos igual a 1 losango. Então, um losango vale 2 triângulos e uma bolinha vale um triângulo e meio, tá? Aqui ele tem o quê, pessoal? Ele tem um losango, que eu já sei que são 2 triângulos, né? Ele tem aí um losango, vou até desenhar aqui, ó, e mais 2 bolinhas, tá bom? Ora, 2 bolinhas são quantos triângulos, pessoal? 2 bolinhas, ó, de acordo com essa informação aqui, 2 bolinhas são 3 triângulos. Então, aqui são 3 triângulos. E um losango, a gente acabou de ver, são quantos triângulos? São 2 triângulos. Fazendo essa soma, eu tenho ao todo o quê? 5 triângulos. Resposta, letra B. Perfeito? Vamos lá para a nossa questão número 15. Ó, Antônio, Breno, Cícero, Douglas e Everton são os únicos jogadores que integram uma equipe de basquete. Recentemente, esse time disputou 3 jogos. A tabela apresenta as pontuações de cada um desses jogadores nessas 3 partidas. Com relação às informações da tabela, analise as afirmativas abaixo. Então, são dadas essas informações aí, ó, e ele quer que faça a análise
dessas afirmativas, tá? Primeiro, na primeira partida, Antônio marcou 1/3 dos pontos da equipe. Então, primeiro jogo, Antônio marcou 12. E a equipe ao todo marcou quanto? Ó, 12 mais 5, 17, mais 6, 23, mais 10, 33, mais 3, 36. Então, a equipe na primeira partida, ó, equipe marcou 36. Mas eu tenho aí que Antônio marcou quantos? Marcou 12. Será que 12 é 1/3 de 36? Ó, vamos ver qual é a fração. 12 equivale a quanto de 36, pessoal? Se eu simplificar em cima aqui por 12, ó, em cima e embaixo, para deixar na forma irredutível, 12 dividido por 12 dá 1 e 36 dividido por 12 dá quanto? Dá 3. Então, realmente, 12 é 1/3 de 36, tá bom? Então, é verdadeiro. A primeira é verdadeira. Vamos ver a 2. Considerando os jogos, Breno fez ao todo mais pontos do que Everton. Então, vamos ver quantos pontos Breno fez. Ó, vou botar aqui, Breno. Então, vou ter que Breno, pessoal, fez quantos pontos ao todo aí? 5 com 16, 21, com 3, 24 pontos. E Everton fez quantos pontos? 3 com 11, 14, 14 com 10, 24. Então, ó, ao todo ele fez 24 pontos, tá certo? Então, a gente tem que eles fizeram a mesma quantidade de pontos. E lá no item 2 ele está dizendo que Breno fez ao todo mais pontos do que Everton. Isso é falso, ok? Vamos para a terceira. Então, a primeira, ó, é verdadeira, a segunda é falsa. A terceira, a equipe marcou mais pontos na terceira partida. Então, vamos lá. Terceira partida, quantos pontos? 8 com 3, 11, com 9, 20, 20 com 8, 28, com 10, 38 pontos. Então, terceira partida, a equipe marcou 38 pontos. Na primeira partida foram quantos pontos? Ó, 12 com 5, 17, com 6, 23, 23 com 10. A gente tem aí 33 com 3, 36. Já estava até somado, né? Então, a primeira partida foram 36 pontos. E a segunda partida, a gente vai ter quantos pontos aí? Ó? A gente vai ter 17 com 16, 33, com 5, 38. 38 com 5 vai ficar igual a 43, 43 com 11, 44, 54 pontos. Então, na segunda partida foi onde foi marcado mais pontos. Então, a terceira é falsa também. Então, a resposta correta estão apenas corretas. O que se afirma em 1, tá certo? Resposta correta, letra A. Ana é mãe de Pedro e de Paulo. Pedro é pai de Sérgio e de Silvio. Com relação a essas informações, analise as afirmativas abaixo. Então, vamos aqui dar uma organizada. Ó. Ana, vou botar aqui, ó. Ana é mãe de Pedro e de Paulo. Então, vou botar aqui, ó. Ela é mãe de Pedro, certo? E de Paulo, ok? E depois informa que Pedro é pai de Sérgio e de Silvio. Então, Pedro é pai de Sérgio e de Silvio. Pronto, tá aí as informações. Então, o que acontece aí, pessoal? Com relação às informações, analise afirmativas abaixo. Ó. Paulo é primo de Silvio. Então, ó, Paulo vai ser primo de Silvio, pessoal? Não, Paulo é tio de Silvio. Na verdade, fica bem fácil de ver desse jeito, tá? Então, a primeira vai ser falsa. Vamos botar aqui, ó, falsa. Silvio é neto de Ana. Então, ó, Silvio é neto de Ana. Verdade, né? Ó, Ana é mãe de Pedro e Pedro é pai de Silvio. Então, a segunda é verdadeira. Sérgio é sobrinho de Paulo. Então, ó, Sérgio é sobrinho de Paulo. Verdade, ó, Sérgio é sobrinho de Paulo, porque Paulo é irmão de Pedro. Então, vai ser verdadeiro. Veja que colocando desse jeito fica extremamente fácil de perceber aí a relação de parentesco entre essas pessoas, né? Então, a gente tem aí que a 2 e a 3 são verdadeiras. Resposta correta, letra E. Ok? Vamos lá para a questão 17. Aí a gente tem o seguinte, ó. Dona Carla precisa guardar 6 kg de açúcar. Ela dispõe de 3 potes iguais. Então, ó, açúcar. Está dizendo aí que são quantos quilogramas? 6 quilogramas, tá? E ela tem 3 potes. Então, vou botar aqui, ó, potes 3. Em cada pote cabem 2,4 quilogramas. Então, ó, vou botar aqui dentro de parênteses. 2,4 quilogramas para lembrar quanto cabe.
Se ela encher completamente os 2 primeiros potes, quantos quilos de açúcar ela colocará no terceiro pote? Então, vamos lá. Ela vai encher 2 potes, tá? Então, vai botar 2,4 quilos em cada pote. Então, é só fazer 2 vezes 2,4 para saber quanto que ela vai colocar de açúcar nesses 2 potes. Então, vai ficar 4. Como tem uma casa decimal, bota uma casa decimal aqui, ó. Ela vai colocar 4,8 kg, tá certo? Sendo que ao todo são 6 kg. Então, eu vou ter que agora saber quanto vai faltar para botar no terceiro pote. Então, vai ficar 6 menos 4,8. Lembrando que a operação de número decimal, ó, tem que botar vírgula abaixo de vírgula. E depois eu posso botar depois da vírgula quantos zeros eu quiser, porque esse zero não vale nada. O número de cima tem que ser maior que o de baixo, então ele vai emprestar. Ó. É 6, fica 5 e vem 1 para cá. 10 menos 8, 2. 5 menos 4, 1. Então, pessoal, no terceiro pote vai precisar de 1,2 kg. Resposta correta, letra A. Ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Aí a gente vai ter agora a questão 18. No refeitório de certa escola, há 9 mesas com 6 lugares cada, e 12 mesas com 10 lugares cada. Ao todo, quantos lugares há nesse refeitório? Então, ó, 9 mesas, sendo que cada mesa tem 6 lugares. Então, vou multiplicar isso aqui por 6 para saber o total de lugares que essas 9 mesas vão disponibilizar. Isso dá 54 lugares com essas 9 mesas. Sendo que tem 12 mesas, onde cada uma, 12 mesas, onde cada uma vão ter o quê? 10 lugares. Então, vai ficar 12 vezes 10, que dá 120 lugares, tá? Somando isso aqui, pessoal, eu vou ter o total de lugares, ó. Vai dar 174 lugares ao todo, tá certo? Então, resposta correta, mais uma vez, letra D de amor de novo, tá bom? Vamos lá para a questão 19. Agentes de preparo de alimentos de uma escola receberam 5 dúzias de ovos para preparar bolos. Então, ó, 5 dúzias é o quê? 5 vezes 12, tá? Eles utilizam metade desses ovos e tiveram que jogar 8 fora. Então, utilizaram a metade. Se utilizaram a metade, vai ser a metade de 5 vezes 12. Então, ó, aqui vai ficar 60. E eles vão usar o quê? A metade. Então, vai ser a metade de 60, que dá quanto? Dá 30 ovos usados aí. Perfeito? Muito bem, pessoal. Aí depois ele diz o quê? Ó? E tiveram que jogar 8 fora, pois estavam estragados. Quantos ovos sobraram? Então, ó, eles usaram 30, então ficaram 30, certo? Sendo que desses 30 que eles usaram aí, eles jogaram 8 fora. Então, vou botar menos 8. Ó. Isso vai restar quantos ovos aí? Vão restar 22 ovos. Resposta, letra A. Perfeito? Vamos lá para a nossa questão 20 agora. Sebastiana comprou um telefone celular e escolheu um plano pós-pago com as seguintes características. Valor mensal, 50 minutos, R$ 52. Chamadas excedentes, 85 centavos por minuto, tá? Então, aqui, ó, valor mensal, R$ 52, tá? E cada chamada excedente custa 85 centavos um minuto. Então, vou botar aqui, ó, excedente. A gente vai ter aí que o preço vai ser de 85 centavos por minuto, tá bom? Então, ó, em um mês que Sebastiano utilizou seu celular por 63 minutos, qual foi em reais o valor da conta? Ora, se usou 63 minutos, ele excedeu os 50 minutos, não é? E excedeu em quanto, gente? É só pegar 63 menos os 50 minutos que ele tem direito. Então, veja, ele vai pagar R$ 52 pelos 50 minutos, tá? Então, aqui ele vai pagar R$ 52, sendo que cada minuto aqui dos excedentes custa 85 centavos. Então, vou multiplicar isso aqui, ó, por 0,85 para saber quanto ele vai pagar com os excedentes. Então, vai ficar 13 vezes 0,85, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 8, 24, com 25, 3 vezes nada, nada, fica 2, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 8, 8, 1 vezes nada, nada. Então, aqui vai ficar 5, 10, 11. Duas casas decimais. Então, ó, aqui vai dar R$ 11,05.
Ora, se eu somar R$ 52,00 mais R$ 11,05, eu vou ter o preço total da conta, tá? Isso aqui, fazendo essa soma, vai dar R$ 63,05, resposta letra C, ok? Então essa aí vai ser a opção correta. Agora a gente vai aí para a questão 21, ó. Dois meninos, Vitor e Felipe, jogavam um jogo de tabuleiro com casas numeradas de 1 a 36. Esse jogo inicia-se com os participantes posicionando seus peões na casa 1. Em cada jogada, cada participante lança 2 dados. A soma dos números obtidos nos 2 dados é o número de casas em que o jogador deve deslocar seu peão na direção do fim do tabuleiro. A figura abaixo mostra as posições ocupadas pelos peões de Vitor e de Felipe em um determinado momento do jogo. Então, ó, aqui a gente tem Felipe, pessoal, ó, e aqui a gente tem o Vitor, tá? Em um determinado momento. E aí, o que acontece? Ele diz o seguinte: na jogada seguinte, Vitor lançou os dados e obteve 4 em cada dado. Então, ele teve 4 em um dado, mais 4 em outro dado. Isso ao todo deu 8, tá certo? Isso aí foi para quem? Para Vitor. Então, vou botar aqui, ó, Vitor. Ok? E depois, ó, somou corretamente os pontos e deslocou o seu peão. Então, ele deslocando, ó, ele vai deslocar 8 unidades. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai chegar na casa 25, tá certo? Então, o Vitor vai ficar aqui. Ok? E aí, depois ele diz o seguinte, ó, Felipe lançou os dados em seguida e tirou 1 e 6. Somou os pontos corretamente e deslocou seu peão. Então, aí foi Felipe. Felipe, ó, vai tirar 1 em um dado, 6 em outro. Isso vai dar 7. Ok? E aí, pessoal, o que acontece? Ele vai deslocar aí em 7 unidades, tá? Então, Felipe, ó, vai deslocar em 7, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai chegar na casa 27. É o Felipe. Aí as informações são: letra A. Os peões de Vitor e Felipe ficaram na mesma casa do tabuleiro? Não. O peão de Felipe ficou 2 casas à frente do de Vitor? Verdade, ficou 2 casas à frente. Então, a resposta correta, letra B. Veja que essa questão é só mesmo, na verdade, para avaliar se o aluno consegue ler e entender o enunciado, porque não tem dificuldade nenhuma, tá? Mas tem gente que tem problema para entender o enunciado, então pode ter achado dificuldade daí, tá certo? Vamos lá, questão 22. A cotação do dólar vem aumentando nos últimos meses. Em outubro de 2014, ó, então vamos botar aqui, 2014, um dólar equivalia a R$ 2,50. Então ele está dizendo que um dólar era equivalente a R$ 2,50, tá certo? Em março de 2015, então vamos botar em 2015, a cotação do dólar chegou a R$ 3,25. Então, um dólar chegou a R$ 3,25, perfeito? João trocou em outubro de 2014 R$ 3.000 em dólares. Então, João pegou aqui em 2014 ó, R$ 3.000 e passou para dólar, ou seja, quantos dólares João conseguiu aqui em 2014, tá? É só você pegar 3.000 e dividir por 2,50, que é a cotação dele. Então, vou fazer a divisão por 2,5. Lembrando, pessoal, que divisão de número decimal igual às casas decimais, tá certo? Ó, e tira a vírgula, tá? Então, vai ser equivalente a 30.000 dividido por quanto? Dividido por 25. Isso aqui vai dar 1, que dá 25, sobra 5, desce o 0. Que dá 2, que dá 50, resta 0, e esses dois vêm para cá. Então, ao todo, ele vai aqui, pessoal, ter, em 2014, 1.200 dólares com a troca, tá? Aí, o que ele diz? Em março de 2015, pegou metade desses dólares e trocou por reais. Então, ele vai pegar metade dos dólares, ou seja, ele vai pegar quantos dólares aqui? 600 dólares, e vai trocar por reais. Quantos reais João recebeu na troca? Ora, se o dólar aqui, pessoal, valia R$ 3,25, então vou fazer 600 vezes 3,25, tá certo? Então, ó, aqui é 3,25 vezes 600. Para fazer isso rapidinho, como é que você pode fazer, pessoal? Ó, eu tenho 2 casas decimais aqui e aqui eu tenho zeros. Essas vírgulas elas vão andar para esse outro lado aqui. E cada vez que andar para esse outro lado, vai tirar um zero aqui, tá? Então, vai ser essa multiplicação é a mesma coisa, ó, de 325 vezes 6, tá certo?
Então, não esqueça, eu posso trocar um zero por casa decimal. Então, 3,25 é a mesma coisa que 325 vezes 6. Cada casa decimal eu troquei por um zero. Aí fica fácil. Se você fizer aqui 325 vezes 6, vou fazer aqui a multiplicação para vocês verem direitinho. 325 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. 6 vezes 3, 18. Com 1, 9. Então vai ficar 1950, resposta letra C. Tá certo? Então, pessoal, bem tranquilo aí. Vamos para a questão 23. Todo o dinheiro que Pedro possui são 6 moedas de 10 centavos. Então, ó, 6 moedas de 10 centavos, certo? 3 moedas de 25 centavos. Então, ó, mais 3 moedas de 25 centavos. Isso aqui é o dinheiro que ele possui, certo? Muito bem. Mauro tem a mesma quantia que Pedro, mas suas moedas são de 50 centavos e de 5 centavos. Então, isso aqui é Pedro, tá? Aqui vai ser Pedro. Mas Mauro, ó, o que ele está dizendo em relação a Mauro? Tem a mesma quantia de Pedro, tá certo? Suas moedas são de 50 e de 5 centavos. Qual é a quantidade mínima de moedas de 5 centavos que Mauro possui? Primeiro, vamos ver qual é o valor total que Pedro tem, tá? Pedro vai ter 6 vezes 10 dá 60 centavos. E 3 vezes 25 vai ser igual a 75 centavos. Fazendo essa soma aqui, gente, a gente vai encontrar quanto? Vai encontrar R$ 1,35. Esse é o valor total que Pedro tem. E é a mesma coisa que Mauro tem. Aí eu tenho que pensar o quê? Não é a quantidade de moedas de 5 centavos que ele quer? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver qual é a maior quantidade possível de moedas de 50 centavos que eu posso ter dentro desse valor de 1,35 e o resto vão ser as moedas de 5 centavos, tá? Então, perceba que eu posso ter duas moedas de 50 centavos que vão formar R$1, tá? Então, esse R$1 é formado de duas moedas de 50 centavos. E não dá para ter outra moeda de 50 centavos, senão ele vai passar do valor de 1,35. Então, o restante vai ter que ser moedas de 5 centavos. Então, quantas moedas de 5 centavos eu preciso para formar 35 centavos? Eu preciso de 7 moedas, tá certo? 7 moedas de 5 centavos aí, tá? Então, essa é a menor quantidade aí que ele pode ter. Resposta correta, letra A. Muito bem, galera, vamos lá. Questão 24. Um empresário anunciou que destinará 4% do lucro anual de sua empresa para um projeto de alfabetização de alunos, de adultos. Se no próximo ano a empresa lucrar R$280 mil, quanto será destinado a esse projeto? Como é 4%, eu vou calcular 4% de 280 mil. Ó. Olha como é que eu posso fazer isso rapidinho. Ó. 4%, a divisão, ó, de 280 mil. Perfeito? Simplifica, que simplifica. Aí eu vou fazer 4 vezes 2.800, que vai ser igual a quanto, pessoal? Se eu fizer esse cálculo aqui, ó, a gente vai achar aqui ao todo 11.200, tá certo? Então a resposta correta, 11.200. Resposta letra D, ok? Muito bem, questão 25. Lara terá de tomar certo medicamento durante 10 dias. São 3 comprimidos por dia. Então, ó, 10 dias, certo? 3 comprimidos por dia. 3 comprimidos por dia, certo? Esses comprimidos são vendidos em caixa com 8 unidades. Então, ó, uma caixa possui 8 unidades, certo? Quantas caixas no mínimo Lara terá de comprar? Então, quantas caixas ela vai ter que comprar? Tá bom? Então, vamos lá. Se ela vai tomar durante 10 dias 3 comprimidos por dia, ao todo ela vai precisar de 30 comprimidos. Isso aqui vai ser o total de comprimidos que ela vai precisar. E cada caixa tem 8 unidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 30 e vou dividir por 8, tá certo? Para saber quantas caixas ela vai precisar. Ó. Nota que vai dar o quê? Vai dar 3, que dá 24, e vão sobrar 6 comprimidos. Então, ela vai precisar de 3 caixas, tá? Mas cuidado, a resposta não é 3. Por quê? Ela ainda vai precisar de mais 6 comprimidos. Então, ela vai ter que comprar mais uma caixa
não vai usar todos os comprimidos da caixa, mas ela vai precisar comprar uma outra para fazer o tratamento completo. Então, ela vai precisar, na verdade, de 4 caixas. Tome cuidado com esses tipos de questões, tá bom? Os alunos de uma escola fizeram uma campanha para arrecadar fundos para a reforma de um asilo. De cada R$ 5,00 arrecadados, 3 vieram de doações. Então, ó, vamos botar aqui. R$ 5,00 arrecadados. R$ 5,00. 3 eram doações. Então, vamos botar aqui, ó. Arrecadados. R$ 3,00 eram doações. Perfeito? E vieram R$ 2,00 da venda de doces. Então, ó, botar aqui. R$ 2,00 veio da venda de doces. Muito bem. Da venda de doces. Aí, foram arrecadados R$ 3.690 com a venda de doces. Qual foi em reais o valor das doações? Então, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente tem aí, ó, que a cada R$ 2,00 de venda de doces, R$ 3,00 eram de doações, né? Então, posso botar o seguinte, ó. Eu tenho aqui que a cada R$ 2,00, e ele quer saber qual foi em reais o valor das doações. Então, tem o seguinte. Venda de doces são R$ 2,00. A cada R$ 5,00 arrecadados, certo? Sendo que ele está dizendo que da venda de doces veio quanto? 3.690 ao todo. Então, qual vai ser o total arrecadado? Não sei, vou chamar de T, tá bom? Então, a cada R$ 2,00 arrecadado, 5 veio da venda de doces. Como 3.690 foi da venda de doces, qual vai ser o total arrecadado? Ó, fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ficar com 2T é igual a 5 vezes 3.690. Vou fazer esse cálculozinho aqui para a gente ver quanto é que vai ficar. Ó. 5 vezes 3.690 dá 0. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 6, 30 com 4, 34. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Então, ao todo, ele tem aqui 18.450. Esse 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 18.450 dividido por 2, que vai dar quanto? Vai dar 9.225. É o total arrecadado aí, tá certo? Sendo que ele está pedindo o valor das doações, não é o total arrecadado, porque o total é R$ 5,00. Se o total é R$ 5,00, quer dizer que cada real vale quantos por cento? 20%. Para você fazer 5 vezes 20, dá 100%, tá certo? Então, o que acontece? Cada real vale 20%. Como as doações são R$ 3,00, quer dizer que as doações têm aí do valor total 60%. Então, eu vou calcular 60% desses 9.225, tá bom? Eu vou fazer 60% de 9.225. Então, vai ficar 60%, ó, 60% de 9.225. Simplifica que simplifica, ó, 6 dividido por 10 dá 0,6 vezes 9.225. Então, vou fazer essa multiplicação, tá? Vai ficar 0,6 vezes 9.225. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. 6 vezes 2, 12. Com 13. 6 vezes 9 vai ficar igual a 54. Com 1, 55. Uma casa decimal aqui, ó. Então, só com doces, ó, teve 5.535. Resposta correta, letra D. Perfeito? Dava para ter feito direto, tá, pessoal? Eu fiz achando o total, mas você poderia ter ido achando doces direto, tá bom? E vamos lá para a nossa última questão de hoje, ó. Em um pote havia 2 kg de farinha. Então, farinha, vou botar aqui, farinha, 2 kg. Maria utilizou 700 gramas de farinha para fazer um bolo. Então, para fazer um bolo, usou 700 gramas. Então, bolo, 700 gramas. Perfeito. Lembrando que 1 kg equivale a 1.000 gramas. Quantos gramas de farinha sobraram? Muito tranquilo, né, galera? Ora, se 1 kg vale 1.000 gramas, eu tenho 2 kg, eu vou ter 2.000 gramas. Se eu vou tirar 700 gramas, galera, eu vou ficar com quanto aqui na história? Ó, 1.300 gramas, tá bom? Então, a resposta correta, letra D de amor, tá bom?
Então eu agradeço todo mundo, galera, que acompanhou aí o nosso canal, que acompanhou aqui essa revisão. Deixa eu só colocar aqui para dar uma conferida. E a gente chega aí no final da nossa aula, tá certo? Valeu mesmo e até a próxima, se Deus quiser, galera.